Bom, pessoal, agora a gente vai ver um conceito que também é um tanto quanto interessante para a gente falar de estatística, que é o conceito de medidas de dispersão. Sabe quando o William Bonner está lá no Jornal Nacional e ele fala assim, tal fulano vai ganhar a eleição com probabilidade tanto, a probabilidade de fulano ganhar a eleição é de tanto. Com a possibilidade de 2 pontos percentuais para cima, 2 para baixo. Sabe aquele 2 para cima, 2 para baixo? É isso, é a medida de dispersão. Tá? Aquele 2 para cima, 2 para baixo que o William Bonner fala lá, assim, a probabilidade é essa, mas pode ser que seja 2 para cima, 2 para baixo. Aí você fala assim, o fulano teve 33% de chances de voto, ou de quantidade de votos, e o outro teve 34%. Né? Vamos supor, o Arnaldo teve 33% e o Bernardo teve 34%. Aí o cara fala assim, empate técnico. Aí você olha e fala, não, esse povo tá louco. Né? Como que deu empate? 33-34, você está ganhando. Aí não, a resposta realmente é o empate. Isso é um empate técnico, porque se ele falou que é 2 para cima, 2 para baixo, significa que de 31% a 35% está valendo. Tá? Então quer dizer, de 31 a 35, todo mundo que tiver 35 está empatado com esse aqui. Né? Então quer dizer, tem um certo empate aqui, porque isso aqui é o que a gente chama de variação ou de dispersão. Eu faço lá uma seleção de dados, mas pode ser que ela varie. Às vezes eu vou fazer essa seleção em outro lugar, os números podem dar levemente diferente. Tá? Então, essa coisa que você ouve de empate técnico lá tem a ver com esse tipo de coisa, com medida de dispersão. Tá? Para você, então, entender, e essa é uma coisa que às vezes também acontece, aparece também no Enem, né, esses conceitos, na verdade é uma fórmula que você precisa saber. Mais uma. Né? Pega um conjunto de dados, x1, x2, xn conjunto de dados. E ele vai ter uma média que eu vou chamar de x barra, como sempre. É a média desse conjunto de dados aqui. Tá? Tem duas coisas que nós chamamos de medida de dispersão. A primeira, como eu já disse de certa forma, é a tal da variância. Tá? Variância. A variância a gente pode denotar, às vezes, como sigma, sei lá, vamos denotar assim, a variância como sigma. O que é a variância? Bom, não é difícil de você memorizar. Essa fórmula talvez seja uma das que você deve memorizar. Não é difícil. Você vai pegar cada um dos números da lista, subtrair da média e elevar ao quadrado. Esse é o primeiro passo. Pega cada número da lista, tirar da média e elevar ao quadrado. Você faz isso com todos e soma. x2 menos a média eleva ao quadrado. E faz isso até o último. xn mais a média ao quadrado. Quantos números tinha? Tinha n, então eu divido por n. Essa é a fórmula de variância, essa é a definição. Tá? E o desvio padrão, que é um outro conceito, e eu já vou te dar uma ideia de para que isso serve. O desvio padrão, que a gente pode denotar como dp, é só uma coisa que a gente fala assim, isso aqui não estava ao quadrado, então só para deixar um pouco mais pé no chão, a gente tira a raiz quadrada, tira a raiz quadrada do sigma e chama de desvio padrão. Ou seja, a mesma coisa, né, de certa forma. Tá? Pessoal, o que isso tem a ver? Você que avançar um pouquinho mais no estudo de estatística, você vai ver que uma coisa muito interessante na vida do estatístico é essa figura aqui, é o sino. Né? Pessoal, se isso aqui fosse um conjunto de dados, o meio seria a média. A maior parte das pessoas se enquadra na média, mas você vê que tem muita gente perto, assim, no pedacinho gordo, né? Até esse pedacinho gordo é mais ou menos o que a gente chama de desvio padrão. O desvio padrão está mais ou menos para cá. Todo mundo que está para cá é como se fosse relevante. Como se fosse relevante. O gordo está aqui. Esse desvio padrão de média, onde que está o gordo, ou seja, onde que está, quantas coisas fogem da média. Tá bom? Agora deixa eu fazer alguns exemplos para entender de fato como é que... Você não vai precisar entender esse conceito formalmente, mas usar a fórmula, sim, é uma coisa que vai aparecer talvez no seu vestibular. Bom, pessoal, agora um exemplo aqui mais para a gente entender um pouco essa noção de medida de dispersão. Tem uma certa disputa ali que tem 5 atletas e a gente quer ver quem são os 3 primeiros colocados, a gente quer fazer essa classificação. A classificação é feita da seguinte forma, esses atletas são atletas que vão lá fazer seus saltos, são 3 saltos, e aí a gente vai ver, nesses saltos, eles ganharam uma nota, cada um deles, e o primeiro critério para estabelecer quem ficou em primeiro, segundo e terceiro, etc., o primeiro critério vai ser a média. Então aquele que teve maior média ganhou, né? Mas se por acaso houve empate na média, o segundo critério, o critério de desempate, vai ser a variância. Quem tiver maior variância ganha. Então vamos supor que teve alguém lá com média 5, outro com média 5, mas um teve variância tal e o outro teve um pouco menos. Quem teve um pouco maior ganhou. Tá? Então deixa eu ver esse exemplo agora na prática. Então a gente quer saber quem foram os 3 primeiros.
colocados nessa disputa. Então vamos lá. O atleta A teve nota 6, 6 e 6 nos 3 saltos. Qual que é a média? 6 mais 6 mais 7 dividido por 3? 6. Né? Tem graça. O atleta B teve nota 7 no primeiro, 3 no segundo, 8 no terceiro. Qual que é a média? 7 mais 3 mais 8, 18. 18 por 3, 6. Né? No terceiro atleta, atleta C, teve média 5 mais 7 mais 6, 18 por 3, 6 de novo. O exercício criativo. Né? Atleta D, 4 mais 6 mais 8, 18. 18 por 3, 6. Tá bom. Atleta E, 5 mais 5 mais 8, 18. Por 3, 6. Aí você fala, né? Por quê? Bom, enfim, tá aí. Ok, claro que ele queria que você calculasse a variância, que se fosse só a média, não tinha graça, né? Então ele falou, olha, se tiver empate, nossa, se tiver empate vai ser a ordem crescente da variância, tem que ver quem tem maior variância. Ou seja, tem que calcular a variância de todo mundo, né? E vamos lá, então vamos calcular a variância do primeiro, só para a gente entender como é que faz a variância do primeiro. A variância do primeiro é o quê? Lembra que eu falei para vocês? Pega cada item da lista, ou seja, as notas 6, 6 e 6, e subtrai da média. Ou seja, o primeiro item da lista é 6, a média também é 6, eleva ao quadrado, mais. Qual que é o segundo item da lista? 6, subtrai da média, eleva ao quadrado. Quem que é o terceiro? 6, subtrai da média, eleva ao quadrado e depois divide por 3. Só que não vai ter graça nenhuma, porque 6 menos 6 dá 0, 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0 por 3, 0. Então a variância do primeiro foi 0. Olha que interessante, variância 0 tem um significado, não variou. De fato, ele tirou 6, então a média dele foi 6 e realmente com variância 0, ele não variou, realmente foi 6, e tirou 6 mesmo, brutamente falando, no sentido da coisa, tá? Agora, vamos para o segundo conceito, o segundo atleta. O segundo atleta teve variância, vamos ver, para entender como é que calcula, mas os outros eu vou copiar da minha folhinha de notas de aula. Olha só, pessoal, pega o primeiro, 7. Subtrai da média, a média é 6, a média dele é 6, eleva ao quadrado. Mais, o segundo salto dele teve nota 3, menos a média ao quadrado. E o terceiro salto teve nota 8, menos a média ao quadrado, dividido por 3. Isso daqui vai dar a variância dele. Bom, vamos lá. 7 menos 6 dá 1, ao quadrado, 1. 3 menos 6 dá 3, ao quadrado, 9. 8 menos 6 dá 2, ao quadrado, 4. Isso aqui dividido por 3, ou seja, 14 sobre 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,6, ou 4,7, vamos assumir assim, tá? Então vamos colocar aqui a variância 4,7. Ok, isso significa que a média dele foi 6, e aí se você tirar o quadrado da variância vai dar mais ou menos 2. Significa assim, a nota dele está entre 4 e 8, mais ou menos assim, e foi praticamente isso mesmo, tá? Bom, o C, eu não vou fazer a conta, vou deixar para você fazer, vou colar aqui da minha folhinha, ele teve uma variância aproximadamente 0,6, o quarto teve variância 2,6, acho que é 0,7 aqui na verdade, e o último teve uma variância de exatamente 2. Conclusão, quem teve maior variância, né? Quem teve maior variância foi o B, né? 4,7 de variância. Então, ele foi... tem uma informação errada aqui, né? Não faz sentido. Quem variou mais é que deveria perder. Não faz sentido? Quem variou mais é que deveria perder, porque oscilou muito. Então, na verdade, esse cara foi o último, tá? Esse cara foi o quinto, tá? Uma informação errada do jeito que eu escrevi aqui. Mas esse cara foi o último. Quem foi o outro que teve variância... O próximo da lista aqui é o D, esse foi o quarto. Quem foi o próximo? 2 aqui embaixo, esse foi o terceiro. C, esse foi o segundo. E claro que quem ganhou foi o primeiro, porque a variância dele foi nula. Tá? Então, se você tinha percebido a brincadeira, o primeiro a ter ganho era o A. Okay? Então, essa é a ordem de classificação. Primeiro é o A, segundo é o C, terceiro é o E.